E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Felipe e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre obedecer a Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história de um cara chamado Jonas. Jonas era um profeta do Senhor no Antigo Testamento e ele era um cara que tinha um problema sério com cumprir ordens, receber ordens. Você conhece bem o tipo de pessoa. E o que aconteceu? O Senhor mandou que Jonas fosse para a cidade de Nínive para pregar a palavra. Jonas, estou mandando você agora lá para a cidade de Nínive para você falar do meu amor para aquelas pessoas. Mas Senhor, Nínive não é aquela cidade que eles matam o povo e penduram a cabeça no muro? É essa mesmo, por quê? Eu estava pensando aqui comigo, você ouviu falar de Tarsis? Já, o que tem em Tarsis? Então, e se eu fosse pregar em Tarsis? Cidade bonita, cidade boa, Tarsis. Não, é Nínive. O senhor tem certeza? Não. O senhor está enganado. Tá bom, ó, eu vou para Tarsis e o senhor vai ver que é melhor. E assim, Jonas decidiu fazer da sua forma aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Meus amigos, se Deus manda alguma coisa, não importa a dificuldade, não importa se as pessoas acham que você não vai conseguir, se você acha que você não vai conseguir. Sempre que Deus te dá uma direção, é porque aquela direção é a melhor para você. Então, Jonas entra no barco e zarpa para Tarsis. Aí, de repente, vem uma tempestade sobre aquela embarcação, e aí começa um vulco-vulco, todo mundo doido, vai afundar, vai afundar. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nadar. Ai, meu Deus do céu, meus filhos, minha mulher. Ai, socorro, e agora? E ficou aquela balbúrdia em cima do barco. Só que o povo do barco era muito supersticioso. Então eles tentaram descobrir entre eles, começaram a jogar sorte, como se fosse um jogo de dado, para tentar descobrir a razão de quem era a culpa daquela bagaceira toda que estava acontecendo com eles. Então, eles acharam, escondidinho lá embaixo, no porão do navio, Jonas. E o malvadinho sabia perfeitamente que a culpa do que estava acontecendo era dele. Ah, não deu outra. Os marinheiros tacaram a mão nele, ó, jogaram do barco. O que aconteceu? O peixe comeu. É, meus amigos, Deus levantou um grande peixe, grande o suficiente para engolir Jonas inteiro. E ele ficou no ventre desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Foi aí que começou o trabalhar de Deus na vida de Jonas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a desobediência, o uso errado do nosso livre-arbítrio, traz consequências para as nossas vidas. Quando Deus tem um propósito em nossas vidas, como ele tem na sua vida e na minha vida também, o objetivo dele é o melhor para nós. É que nós possamos viver a plenitude daquilo que ele quer, que é o que? O nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade. Só que a gente é teimoso, a gente é cabeça dura, a gente não sabe o que quer da vida. E a não obediência ao Senhor traz consequências. E as consequências de Jonas foram ficar enfiado no bucho do peixe durante 3 dias e 3 noites. Mas não pense você que Deus esqueceu Jonas lá. No momento que aquele peixe engoliu a Jonas, começou o trabalhar de Deus na vida de Jonas. Ah, mas pra que enfiar o homem na barriga do peixe? Não era só conversar com ele ou fazer o barco mudar o caminho sem ele saber? Jonas se colocou naquela própria situação. Deus não tinha necessidade de trabalhar na vida de Jonas se Jonas tivesse obedecido uma simples ordem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós passamos por situações
difíceis e dolorosas nas nossas vidas, porque nós não soubemos obedecer à vontade de Deus. Deus pediu para a gente ir para a direita, porque ele sabia que na direita a gente ia caminhar bonitinho, não ia ter pedra, não ia ter tropeço. Mas como a gente é teimoso, a gente resolveu ir para a esquerda. E o que aconteceu? Caiu e quebrou a cara. Mas o fato é que mesmo quando a gente se encontra nessa situação, mesmo quando a gente está vivendo o fruto da nossa desobediência, que a gente quebrou a cara, que a gente está amargurado, mesmo nessa situação, Deus não abandona a gente. Deus não esquece que nós somos filhos. E ele começa a trabalhar na nossa vida. Então, para fechar essa história, o que aconteceu? O peixe me cospe Jonas na praia de Nínive. Não é uma beleza? Ele acabou quebrando a cara e fez exatamente o que Deus pediu. Gente, não era mais fácil ter ido de primeira. Pelo amor de Deus. Larga a mão de ser besta, bicho. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso? Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com sair da direção de Deus para a sua vida. Ah, mas como eu sei qual é a direção de Deus na minha vida? Está aqui a direção de Deus para a sua vida. E dessa forma, eu tenho um conselho para dar para vocês. Procure sempre fazer tudo debaixo de oração, debaixo do temor do Senhor, porque eu tenho certeza que dessa forma você não vai quebrar a cara. E eu queria estar te fazendo um convite. Curte o vídeo, assina o canal, é a obra de Deus, vamos fazer essa obra crescer. Compartilha nas redes sociais, no Zap, onde você bem entender, no sinal de fumaça, faz o que você quiser. Mas vamos fazer essa obra crescer para poder levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Se você tem um amigo que não conhece ao Senhor ou ele está desviado, manda esse vídeo para ele. E se você não tem uma igreja, ou não conhece, ou não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador ainda, eu quero te fazer mais um convite especial. Procure uma igreja hoje, o mais perto da sua casa. Não se preocupe com placa de igreja. Procure uma igreja, procure ao Senhor, porque eu tenho certeza que como Ele mudou a minha vida, Ele também pode e vai mudar a sua, se você der espaço para Ele. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e tchau!